Primeiro versículo muito conhecido na palavra de Deus. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. A primeira coisa, meu querido, para você mudar a sua vida financeira, que a gente tem que conversar, e sempre que eu começo um curso desse, a gente alinha esse pensamento, é sobre a fé. E o que é a fé? Eu não estou falando da fé religiosa, só isso, da fé em Deus, da fé no Senhor Jesus. Não estou falando só dessa fé. Eu estou falando da fé, da sua crença, do seu modelo mental, do que você pensa sobre a vida. Por quê? Porque a sua vida que você tem hoje, principalmente a vida financeira, ela vem da fé que você tem na vida financeira. Ela vem dos pensamentos que você tem, do seu modelo mental financeiro. O que é o seu modelo mental financeiro? A psicologia fala que do 0 aos 8 anos de idade, a criança vem praticamente com a mentalidade limpa. O modelo financeiro dela vem com uma parte do DNA, mas vem praticamente limpa. O que alguém ensinar para você, o que alguém imprimir na sua mente, a fé que alguém imprimir na sua mente é aquela que vai ser determinante na sua vida. E principalmente na vida financeira. Então eu afirmo com uma certeza absoluta aqui para você, que se eu conversar com você 5 minutos, eu sei como vai ser a sua vida financeira e o seu futuro. Se você falar durante essa conversa, eu perceber, a gente conversando, que você acredita que rico não vai para o céu, que você acredita que dinheiro é sujo, que todo rico é ladrão, você nunca vai ter uma vida financeira abençoada. Você nunca vai prosperar, nunca vai enriquecer. Talvez você já esteja aí trabalhando há 10, 20, 30 anos e você fica pensando assim, muitas vezes você já até conversou com Deus e já perguntou para Deus, Deus, Pai, por que eu trabalho tanto? Por que eu sou a camisa? Eu saio para trabalhar cedo, eu volto e eu não tenho dinheiro. Ou eu estou lutando a vida inteira e estou ganhando R$1.500, R$2.000, já tem mais de 15 anos que eu não passo disso aí. Eu olho as pessoas prosperarem, eu vejo as pessoas tendo uma vida abençoada, vejo as pessoas com dinheiro, trocando de carro, indo para uma casa legal, passeando com a família, ficando em hotéis bacanas, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Por causa do modelo mental que você tem. Porque quantas vezes você já escutou na sua vida que dinheiro é sujo? Não foi uma vez só. Foi várias vezes que alguém falou para você, olha, dinheiro é sujo. Tira a mão do dinheiro. Não pega em dinheiro. E o que acontece? Você vem com esse modelo mental financeiro, você tem medo de dinheiro, você tem medo de pegar em dinheiro. Você tem uma crença limitante que bloqueia você, que não deixa você prosperar. Você morre de medo de ser rico. Você acha que quem é rico não vai para o céu. Isso não está escrito em nenhum lugar da palavra de Deus. Em nenhum lugar da palavra de Deus está escrito que rico não vai para o céu. Em nenhum lugar da palavra de Deus é contra a sua prosperidade. Que você não pode prosperar, que você não pode enriquecer, que você não pode vencer na vida. Em nenhum lugar aqui na palavra de Deus, do primeiro versículo de Gênesis 1:1 até Apocalipse, não existe na palavra de Deus alguma sentença, alguma coisa que você não pode prosperar, que você não pode enriquecer. Ao contrário, a palavra de Deus, do primeiro versículo até o último, é uma palavra de bênção para a sua vida. Uma palavra para te prosperar, para te enriquecer. Eu duvido, eu sempre falo isso nos meus cursos, eu duvido alguém ter uma aliança com Deus, alguém seguir os princípios da palavra de Deus e não ser bem sucedido.
É impossível alguém seguir princípios, os princípios da palavra de Deus e não ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque tudo que Deus deixou escrito na palavra dele é para te prosperar, para te abençoar, para fazer a sua vida cada vez melhor. Muitas pessoas, quando eu dou esse curso, falam assim, Pastor Jorge, mas Jesus falou isso e aquilo na Bíblia, que o camelo não passa na agulha, que isso e aquilo. Sei, meu querido. Todas as advertências que Jesus fez, não só Jesus, mas toda a palavra de Deus, são advertências para quem prospera, para quem enriquece, na verdade, para quem tem dinheiro, desonestamente. Você entendeu? Desonestamente. Agora, meu querido, você, eu e você, que acorda de manhã, de madrugada, eu na metalúrgica, 25 anos, eu acordei 4h20 da manhã, porque eu entrava na metalúrgica 5 horas da manhã. Não era nem 6, era 5 horas da manhã. Então eu acordava 4h20, certo? Então eu e você que acorda cedo para trabalhar, que vai trabalhar, que tem... nosso dinheiro, meu querido, é um dinheiro abençoado. Como é que você pode pensar que o dinheiro que você tem, que o seu dinheiro, ele não é abençoado, que Deus não abençoa o seu dinheiro? Que você não pode ser próspero, que você não pode enriquecer, que você não pode prosperar. E esse modelo mental financeiro você traz desde a infância. Só que eu quero falar uma coisa para você. O que foi ensinado para você nesse modelo mental, você não precisa carregar ele até hoje. Você está carregando ele até hoje. Tá joia? Tudo que Jesus falou na Bíblia é corretíssimo, e não só ele, toda a palavra de Deus, quando a pessoa tem dinheiro passando os outros para trás, tem dinheiro desonestamente. Todas as advertências eram em relação a isso. Agora, eu e você prosperar, você montar um mercadinho na sua vila aí, montar um comércio, quantos você já viu? E aí o mercadinho vai crescendo, vai prosperando, você vai gerando emprego na sociedade. Depois você tem 2 mercadinhos, 3, 4, 5, você monta uma rede de supermercado, isso é bênção, meu querido. Essa prosperidade, ela é uma prosperidade abençoada, é uma prosperidade na palavra de Deus. A maioria dos homens de Deus, homens abençoados, foram milionários de Deus. Por isso que eu dei o nome para o meu grupo, das pessoas que fazem o curso completo comigo, os milionários de Deus. Porque todos os milionários de Deus, você perde a conta de tanto contar. Né? Abraão, Jacó, Isaac, Davi, José, Neemias, Daniel, Cornélios, Zé de Arimateia, Zaqueu e tantos outros, Jó, na Bíblia, e tantos homens de Deus foram milionários de Deus na Bíblia. Você entendeu? E a riqueza que eles tinham, a riqueza que eles tinham glorificava Deus na terra. Dentro do meu grupo dos milionários de Deus, são mais de 200 pastores que fazem o curso comigo. Eu tenho conversado com os pastores, a gente tem conversado, porque essa reunião que eu estou fazendo aqui com você, dentro do nosso grupo dos milionários de Deus, eu faço plantões, tira dúvidas, eu dou curso igual esse aqui para as pessoas que fazem o curso completo comigo, fica gravado para as pessoas verem tudo direitinho. Eu tenho conversado com os pastores, quando eu vou pregar nas igrejas, fazer seminários de vida financeira, a igreja, os irmãos na igreja, 80%, 90% estão quebrados financeiramente. Devendo no cartão de crédito, devendo cheque especial, com dívida, com um monte de coisa, porque não tem educação financeira nenhuma. Porque não sabe administrar dinheiro, não sabe colocar o dinheiro para trabalhar para você, não sabe investir na bolsa de valores, não sabe multiplicar o dinheiro, não sabe fazer investimentos. Então, a maioria das nossas igrejas, dos cristãos, do povo de Deus, passa uma necessidade, uma situação difícil. Por quê? Porque foi ensinada que não pode fazer nada, não pode prosperar, não pode enriquecer. Não pode ter uma vida financeira abençoada. Quando eu vou pelas igrejas por aí, eu converso com as pessoas, os irmãos, a nossa vida ela é composta de várias áreas.
várias áreas. E essas áreas, uma é tão importante quanto a outra. Você tem a sua área do relacionamento, o seu casamento, o seu relacionamento com a esposa, com a família. Você tem a sua área de trabalho, o seu trabalho, a sua atividade, se você trabalha como funcionário, se você tem um negócio próprio, você tem a sua atividade de trabalho. Você tem a sua área que é a sua família, os seus irmãos, seus pais, seus familiares. Você tem a sua área que é a sua saúde. Sua área saúde tem que estar tudo bem. E você tem a sua área financeira. E todas essas áreas têm que estar bem uma com a outra. Porque quando a área financeira vai mal, todas as outras áreas vão mal. Quando a pessoa está na área financeira, financeiramente está quebrada, meu querido, acontece, as outras áreas, elas desequilibram tudo. Você sabia, de cada 10 casamentos no Brasil, 8 chegam ao divórcio por causa da má situação financeira. Sabia disso? Por quê? Você sabe disso, você é adulto. Porque quando falta dinheiro dentro de casa, meu irmão, esfria, acaba o amor. Quando falta o dinheiro, as brigas começam. É o marido falando, olha, não sei o quê, está gastando muito, não sei o quê. A mulher fala, olha, não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para comprar comida. Então, quando falta o dinheiro dentro de casa, começam as brigas. Situação financeira, ela leva o casamento, esfria o casamento, leva o casamento para o divórcio. É só você colocar aí no Google aí, pessoas que se divorciam pela situação financeira. Você vai ver que de cada 10 casamentos, 8 se divorciam pela falta de dinheiro. E muitas vezes eu vou nas nossas igrejas, e eu sempre falo isso nos meus cursos, as nossas igrejas, elas gostam muito de fazer o culto do casal, a missa de casal, né? Tanto os irmãos católicos como evangélicos gostam de fazer o culto do casal, né? A missa dos casais, o culto dos casais. É legal a missa dos casais, o culto dos casais. Eu vou nesses cultos de casais, aí eu fico vendo lá, o pastor dá uma palavra para o casal, aí de repente o casal tá brigado, não sei o quê, o pastor fala, olha, pega na mão dela agora, pega na mão, fala eu te amo para ela, aí o irmão fala eu te amo, não sei o quê e tal. Só que a hora que chega em casa, meu irmão, a hora que chega em casa o pau quebra, porque não tem dinheiro. Você entendeu? Porque as coisas estão indo mal financeiramente. Chega em casa o pau quebra. Então o que acontece? Legal o culto de casal, joia, vamos fazer nas nossas igrejas, mas vamos fazer nas nossas igrejas o culto de preparação da vida financeira, o culto de educação financeira para os cristãos. Por quê? Porque os irmãos dentro da igreja não sabem nada do mundo financeiro. Eles não sabem nada, eles morrem de medo de prosperar. Eles têm medo de montar um negócio próprio, eles têm medo de investir na bolsa de valores, eles têm medo eles não sabem o que é investimento. Os irmãos pensam que título de capitalização é investimento, pensam que consórcio é investimento. Não tem a menor ideia onde colocar o dinheiro para esse dinheiro crescer, para esse dinheiro prosperar. Então, como é que muitos pastores, muitas igrejas estão quebradas, né? Muitos pastores falam para mim, Jorge, eu vou ter que fechar a igreja ou eu não estou conseguindo dinheiro nem para oferta, nem para pagar o aluguel da igreja, porque a igreja está quebrada. As ovelhas, os irmãos estão quebrados. Então, você tem que trazer uma palavra para quebrar essas crenças limitantes do povo de Deus, para que o povo de Deus prospere, né? Salomão fala em Eclesiastes. Eu vi escravos andando a cavalo e vi príncipes andando a pé. O que Salomão está falando? Quem é os príncipes e princesas do Senhor? Sou eu e você, meu querido. Só que Salomão falou assim, ó, eu vi príncipes andando a pé. Mas eu vi os ímpios, vi pessoas que não estão nem aí com Deus, andando nas coisas boas. Andando de Ferrari, de Lamborghini, andando nos melhores carros, nas melhores casas. Pessoas que nem têm compromisso com Deus nenhum. Que foi na força do braço, conquistou. Se foi dinheiro honesto, parabéns, legal, vai para cima. Mas eu e você tem toda a condição de prosperar. E eu começo esses cursos sempre falando isso.
Você tem que alinhar a sua mentalidade e ver qual é a visão financeira que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê, meu querido? Deixa eu arrumar esse trem aqui que eu... Sabe por quê, meu querido? Porque assim, esse modelo financeiro que você tem, se você tiver que guardar uma coisa desse curso aqui, que eu estou fazendo com você, guarda o seguinte: como é que eu tenho que fazer para prosperar? A primeira coisa, você tem que corrigir seus pensamentos, corrigir o seu modelo mental. Porque o que ensinaram para você até hoje foi um ensino errado na parte financeira. E você aprendeu esse ensino errado. Pode ser na sua família, pode ser no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, pode ser na escola onde você frequentou ou frequenta até hoje, pode ser na própria igreja. Você entendeu? Muitas vezes, na minha igreja que eu sou pastor, né? Muitas vezes eu vejo um pastor convidado, alguém, ir pregar na igreja e pregar um sermão de pobreza, de miséria total. Falando para as pessoas que elas não podem prosperar, que elas têm que viver uma vida de dificuldade, porque é lá no céu que ela vai viver bem, que aqui ela tem que ser humilhada. Pelo amor de Deus, meu querido. Isso aí não existe na palavra de Deus. Eu não sei de onde... Você entendeu? Isso aí não existe. A palavra de Deus, o homem que segue isso aqui, Deus falou para Josué, e está em Josué 1:1. Medita dia e noite no livro dessa lei. E tudo que você fizer, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Eu pergunto para você, Deus é mentiroso? Ou ele cumpre o que ele fala? Sabe, meus queridos, a mentalidade, o seu modelo mental de não gostar dos ricos, de achar que os ricos são tudo lá. Ah, Jorge, mas eu vejo lá na televisão, o cara roubou lá um quarto, um cômodo inteiro de dinheiro, aparece as malas de dinheiro. Meu querido, aquilo foi ele. Ele roubou. Não generaliza na sua cabeça. Você generaliza falando que todo rico é ladrão, porque o seu modelo mental já pensa isso. Eu cuidei da conta de centenas de milionários, pessoas ricas, que eu frequentava a casa delas, que eu era o homem de confiança delas. Por quê? Porque não é que alguém me falou que ela tinha dinheiro, não é que eu vi o carro dele ou a casa dele, é que eu entrava na conta dele. Eu sabia o que ele tinha na conta, o saldo da conta, o extrato do banco, as aplicações, os investimentos, eu sabia tudo. Você entendeu? Então eu sabia quanto o cara tinha, quanto ele tinha de grana. E essas pessoas, eu conheci elas intimamente, tudo pessoas trabalhadoras, pessoas que montaram um mercadinho, um depósito de construção e cresceram na vida, que montaram alguma coisa e prosperaram, e enriqueceram. E essa riqueza, ela não veio em 1 ano, em 2 anos. Muitas vezes essa riqueza foi feita em 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você entendeu? Eu cuidava da conta de donos de construtora, cuidava da conta de donos de redes de farmácia, supermercado, autopeças de carro, e cuidava da conta de pessoas simples também. Você entendeu? De comércio, de papelaria pequena. Mas eu entendi, quando eu entrei no banco, eu falei, peraí, mas me falaram que esses caras era tudo ladrão, mas não é. Eu vejo esses caras levantando 5, 6 horas da manhã para trabalhar, sendo o primeiro a chegar na empresa, o último a sair, gerando 500, 600 empregos, 1.000 empregos na fábrica deles. Esses caras estão abençoando 1.000 famílias. Como você pode falar que uma pessoa dessa... E eu sempre falo, essa pessoa tem que ser rica mesmo. Eu e você. Pessoa que vai para cima, que conquista, que vence, tem que ser rica mesmo, porque ela pagou o preço, ela trabalhou, ela tá lutando no comércio dela, no negócio, no projeto dela faz 30 anos, meu querido. Então tem que prosperar, tem que enriquecer mesmo. Quem aqui conhece a Bíblia muito sabe que as pessoas olhavam para Abraão, para Isaac, para Jacó, o tio de Jacó, Labão, os perizeus, olhavam para Abraão, todo mundo, e falava assim, poxa, esse homem é um homem abençoado. A Bíblia fala, e Abraão tinha
Tinha funcionários, tinha ovelhas, tinha gado, tinha isso, tinha aquilo outro, muito gado. E Deus enriquecia cada vez mais. Isaac, em um ano, Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais. Você já imaginou as pessoas que estavam em volta dele? Falando, peraí, a gente planta, a gente colhe uma vez. Esse cara plantou, ele está colhendo 100 vezes aquilo? E a palavra de Deus fala, e as pessoas apontavam o dedo e falavam, esse cara é um cara do Senhor. Deus dele está abençoando ele. Então, meu querido, essa é a primeira coisa para você. Vou deixar bem firme isso na sua cabeça. Você quer prosperar, você quer enriquecer, você quer vencer, você muda a sua cabeça. É por aí que começa o trabalho. A batalha está na sua mente. Eu sempre falo nos meus cursos o seguinte, eu tenho uma filha de 13 anos e tenho uma menina agora de 1 ano. Eu tenho 23 anos de casado. Tenho uma menina de 13 e uma bebê de 1 ano. Eu nunca, em hipótese alguma, falei para uma das minhas filhas, eu vou falar para a bebê agora, que dinheiro é sujo. A minha filha, eu tô aqui no meu escritório, que eu trabalho no meu escritório, tudo direitinho. Minha filha muitas vezes vem aqui no meu escritório, senta aqui na minha mesa, ela abre minha carteira, pega o dinheiro da minha carteira. Minha filha é de 1 ano, eu tô falando. Pega o dinheiro da minha carteira, fica manuseando. Sabe por quê? Porque eu quero que ela se acostume com dinheiro. Dinheiro é uma bênção na nossa vida. Se a roupa que você está usando aí, é importante para você, dinheiro é importante para você. Se a comida que você come é importante para você, dinheiro é importante para você. Se a comida para os seus filhos é importante para você, dinheiro é importante. Se as viagens que você quer fazer, o carro que você quer ter é importante para você, dinheiro é importante para você. Então, se você não der essa importância ao dinheiro, você não tem dinheiro. Agora, no momento que você passa a dar importância para o dinheiro, aí você começa a ter dinheiro. Você entendeu? E o que foi ensinado para você, eu vou falar de onde veio para você, só para você entender uma coisa. Escuta o que eu vou contar para você. Foi ensinado esse modelo mental de que dinheiro é sujo para você. Eu sempre falo nos meus cursos que eu nunca fui num pronto-socorro, eu nunca cheguei no pronto-socorro para estar numa fila lá, uma criança de 6, 7 anos precisando passar no médico, e a enfermeira, alguém perguntar, viu, qual foi o problema com a criança aí? Eu nunca vi alguém falar, sabe o que é? Que ela pegou numa nota de 100 reais. Nunca vi isso aí, meu filho. Não existe isso daí. Você já viu alguma criança? Porque dinheiro tem bactéria, dinheiro tem isso, tem aquilo. Sim, você já viu uma criança chegar no médico e o problema dela foi porque ela pegou em 100 reais? Isso é tudo conversa para boi dormir, meu irmão. Uma mentalidade pobre. Uma mentalidade que foi passada para você que não está te ajudando em nada. E que muitas vezes você está passando para os seus filhos. Você não pode passar. Porque a mentalidade que você passa para os seus filhos é a mentalidade que vai definir o futuro financeiro deles. Então, você tem que fazer igual o apóstolo Paulo fez. Quando Paulo conheceu a verdade do Senhor Jesus, ele perseguiu os cristãos, tudo. Ele falou assim, o que eu sei daqui para trás, eu deixo, reputo como esterco. Não serve para mim, é lixo. Agora eu conheci a verdade em Cristo, que a minha vida é daqui para frente. Para você se livrar desses pensamentos negativos em relação ao dinheiro, esse preconceito em relação ao dinheiro, você precisa tomar a decisão de falar, não, o que me ensinaram não está me ajudando. O que me ensinaram está bloqueando minha prosperidade. Daqui para frente vai ser diferente. Eu quero ter outros pensamentos, quero ter um outro modelo mental, eu quero vencer na vida, eu quero prosperar. Você tem que mudar o seu pensamento. Para você entender isso de pensamento, isso de o que você pensa determina, tem uma história bacana que fala o seguinte. Uma vez, a mulher estava fazendo um pernil para o Natal. Aí ela pegou pernil bonito, bacana, ela cortou o pernil no meio. Cortou o pernil no meio. Aí o marido dela chegou e falou assim, bem, por que você cortou o pernil no meio? Ela falou assim, eu cortei porque antes de casar minha mãe me ensinou assim.
cortar o pernil no meio. Aí ele falou, mas que engraçado, não precisava, né? Ela falou, não, mãe, minha mãe que me ensinou. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para sua mãe? Aí eles ligaram para a mãe dela. Aí perguntaram para ela. Ela falou, mãe, por que você me ensinou a cortar o pernil no meio quando a gente vai fazer o pernil? A mãe dela falou, ué, porque a sua avó me ensinou assim. Eu te ensinei porque a sua avó me ensinou. Ela falou, então vamos lá na casa da avó perguntar por que isso? Aí eles foram na casa da avó. Quando chegaram lá, ela perguntou assim, vó, por que você ensinou a mãe a cortar o pernil no meio? Ela falou, não, é porque na época a minha panela era pequena, o pernil não cabia na panela, então eu cortava no meio, mas hoje vocês não precisam cortar. Meu querido, tem muita coisa que você continua cortando o pernil no meio, mas não precisa. Muita coisa que está na sua cabeça, que foi ensinada para você, que não precisa mais hoje. Você está com um pensamento que está te atrapalhando, que não precisa mais. Você entendeu? Quando você era pequeno, tinha 7, 8 anos, a sua mãe e o seu pai tinham que pegar na sua mão para você atravessar a rua, não tinha? Por causa dos carros. Mas hoje não precisa mais. Hoje você pode atravessar sozinho. Então, você tem que parar e pensar, poxa, o que eu tô na minha cabeça, qual é o meu pensamento que está atrapalhando minha vida financeira? Eu acredito no quê? Eu acredito que eu não posso ter dinheiro? Isso está no inconsciente seu. Muitas vezes, muitos de vocês já tiveram até a oportunidade de crescer, de prosperar, de ter um negócio próprio. Muitas vezes vocês já montaram um negócio. Muitas vezes iam fazer algum negócio que ia te dar um dinheiro bacana, mas na hora H, naquela hora da verdade, o negócio não deu certo. Você não sabe por quê. Muitas vezes você deu para trás porque inconscientemente você tem crenças limitantes que não te deixam enriquecer. Então você tem medo de ir para cima, você tem medo de conquistar, de vencer, de buscar o que você quer. Então, eu vou falar para você só mais duas coisas desse tópico, para você entender isso como funciona. Jorge, então qual é a visão de prosperidade de Deus bíblica? Bíblica. Primeiro que você tem que entender que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é feita para prosperar o homem. O homem que corre, tenta as coisas dele de um lado do outro, querer vencer sem Deus. Mas a palavra de Deus, Deus chama o homem a todo momento para o homem prosperar com Deus. Prosperar com Deus. Certo? Os fariseus, eles chegaram para Jesus e falaram assim para ele. Mestre, na lei de Moisés, está escrito que eu posso dar carta de divórcio para minha mulher. O que você fala? O que eles estavam querendo, meus queridos? Eles estavam querendo ter várias mulheres. Ah, eu me divorcio dessa, eu caso de novo, eu pego outra, tenho quantas eu quiser, tá? Lembrando para você, eu vou falar isso, né? Jesus, ele pegou e falou para eles assim, olha, está escrito isso na lei de Moisés por causa do coração duro de vocês. Mas o princípio não é assim. Perceba, Jesus não pegou um versículo, ele não falou, olha, no versículo tal, do capítulo tal, está escrito assim. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, a palavra de Deus, ela não foi escrita com capítulo e versículo. São 66 livros, cada livro foi escrito de uma vez só. Ele foi escrito sem capítulo e versículo. Só agora no ano 1300, há 720 anos atrás, Stephenson separou a Bíblia em capítulos para facilitar o nosso entendimento. Uma pessoa, um teólogo que gostava, ele separou isso há 720 anos atrás. A Bíblia não tinha capítulo e versículo.
1300, Stephenson separou em capítulos. Em 500, há 520 anos atrás, em 1500, Demétrios colocou ela em versículos para ficar melhor para a gente. Para a gente falar capítulo tal, versículo tal. Mas na época de Jesus, não tinha capítulo e versículo. Você entendeu? Na época de Esdras, de todos os profetas, de todo o povo de Deus, não existia capítulo e versículo. E isso foi agora de 700 anos para cá. Então, quando os fariseus falaram para ele assim, olha, está escrito na lei de Moisés, Jesus falou para eles assim, ó, o princípio não é esse, de ter várias mulheres. Jesus falou para eles assim, ó, no princípio, Deus fez um homem para a mulher, fez Adão para Eva, e fez Eva para Adão. Então, o que Jesus está falando? Que a palavra de Deus é uma palavra de princípios. Então não adianta você pegar e falar para mim aqui, ô Jorge, no capítulo tal, versículo tal, Jesus falou isso do dinheiro que não sei o que, eu vou falar para você, olha, isso é um capítulo. Eu não estou aqui para discutir capítulo, versículo com você. Eu estou aqui para a gente ir nos princípios de Deus para a nossa vida. Quais são os princípios? Qual é o princípio de prosperidade? Naquela ocasião, Jesus explicou para eles qual era o princípio de relacionamento. O princípio de relacionamento é um homem ter uma mulher só. Se casar, ter uma mulher. Ah, Jorge, se ele separou, se ele divorciou, quando ele casar de novo, ele vai casar com uma mulher só. Certo? E a mulher a mesma coisa. Jesus falou, ó, o princípio é ter uma mulher só, e é ter um homem só, um marido só. Esse é o princípio de Deus para a nossa vida. Se não Deus tinha feito 5 mulheres para Adão, tinha feito 5 Adão para Eva, né? Mas não, ele fez um homem e uma mulher. Agora, e o princípio financeiro de Deus para a nossa vida financeira? Para a gente terminar esse assunto do que Deus quer para a nossa vida. Quando Deus fez Adão e Eva, criou eles, Deus colocou eles num jardim abundante, num jardim que não faltava nada, num jardim florido com tudo que eles precisavam. A palavra de Deus fala que era um jardim próspero, com tudo que eles precisavam. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua, desde o princípio, é uma vontade de prosperidade, que eu e você prospere, que eu e você vença. Senão ele tinha pego Adão e Eva, colocado eles num riachinho qualquer lá, num negocinho qualquer e falado assim, vira aí. Mas não, quando ele criou eles dois, ele criou no jardim frutífero, com tudo que eles precisavam para crescer, para prosperar, para enriquecer. É por isso que em várias passagens da palavra de Deus está escrito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua. O princípio de Deus para a nossa vida é um princípio de prosperidade. O homem é que ele tenta várias coisas para se afastar de Deus e acaba trazendo consequências erradas para a vida dele. Mas se ele andar de acordo com os princípios da palavra de Deus, não tenha dúvida. Ele prospera, enriquece. Foi assim com todos os homens de Deus. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Daniel, com Neemias, com Davi, com Jó, com Zaqueu, com Cornélios, com Zé de Arimateia, com Jeosafá, com Ezequias, com Isaías, com todos eles que viveram dentro dos princípios, tiveram prosperidade na vida. E é assim comigo e com você. A visão de Deus para a nossa vida, o princípio da palavra de Deus para a nossa vida, é um princípio abençoado de prosperidade para mim, para você e para a sua família. A partir do momento que você corrige a sua visão, que você tem a visão correta do que Deus quer de prosperidade para mim e para você, aí você vence na vida, você prospera, você não tem problema nenhum com dinheiro, você sabe que dinheiro é abençoado, que te abençoa, que abençoa a sua família, que é o meio terreno da gente ter qualidade de vida. Você entendeu? E que a gente é administradores, somos administradores de Deus na terra. Tudo que tem é de Deus. Tá certo?
Então, para fechar isso aqui, eu vou ler mais 2 versículos aí para você em relação à fé, em relação à sua mentalidade. Está escrito assim, ó. Mateus 17, 20. Ele respondeu, Jesus, tá bom? O Senhor, ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Eu não preciso nem ler outra vez para você. Eu vou comentar em 1 minuto. 1 João 5,4. Presta atenção em tudo que eu falei para você. 1 João capítulo 5, verso 4. Está escrito assim, ó. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que ele está falando é o que eu acabei de falar aqui para você. O que vence na sua vida financeira? A sua fé. O que é a sua fé? É no que você acredita financeiramente. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tenho fé que eu vou comprar um carro? Eu tenho fé que o meu filho vai estudar em uma melhor faculdade da minha cidade? Eu tenho fé que eu vou comprar a minha casa própria? Eu tenho fé que eu vou ter o meu negócio próprio? Quando você tem fé, João fala, essa é a vitória que vence o mundo. É o seu modelo mental, é a sua crença, é a sua fé. Na Bíblia hebraica, tá joia? Na Bíblia hebraica, não tem a palavra fé. No lugar da palavra fé, a tradução é confiança. Quando você tem confiança em Deus, quando você tem confiança em você, quando você tem confiança que vai conquistar, quando você tem confiança que você vai para cima dos seus sonhos, que você sabe o valor do seu trabalho, o valor do seu dinheiro, que seu dinheiro é abençoado. Quando você tem confiança, você conquista, você vence, você prospera, você muda a sua vida financeira e da sua família. Gostou desse vídeo? Já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações, curte o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu gosto de ler e responder todos os comentários e compartilha com as pessoas que você ama. Aquela pessoa que você quer entregar essa mensagem, compartilha com ela em suas redes sociais e vamos juntos. O meu canal aqui é um canal de prosperidade com Deus. Já se cadastra aqui também na minha lista VIP e começa a receber os meus materiais. Eu vou mostrar para você uma visão bíblica de prosperidade com Deus para a sua vida, para você prosperar, enriquecer, conquistar os seus sonhos dentro dos princípios de Deus. Vamos juntos, um grande abraço, Deus abençoe você, você tem grandeza dentro de você, tenha um dia fantástico, seu amigo Jorge Motiva.